O evangelho que nós ouvimos neste sexto domingo da Páscoa é um texto profundo e que talvez nós tenhamos dificuldades, não de compreendermos com a nossa inteligência, não, mas tenhamos dificuldade de praticarmos o que nós escutamos nesta noite, neste evangelho que proclamamos neste sexto domingo da Páscoa. Jesus começa dizendo no capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A pergunta que nós temos que fazer aqui no versículo 15 do capítulo 14 é: quais mandamentos? Quando nós falamos em mandamentos, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem, certamente, são os mandamentos lá do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, ou o Decálogo. Mas Jesus não estava necessariamente se referindo àqueles mandamentos. Não estou dizendo que eles não sejam fundamentais, mas é importante nós colocarmos esse texto no contexto, senão a gente pode perder o fio condutor para entendermos de fato o que a palavra tem a nos ensinar nesta noite. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais mandamentos? Aí, nós estamos aqui no capítulo 14. Então é fundamental que a gente volte no capítulo 13, que é um capítulo anterior a este, no versículo 34. O que está escrito lá no Evangelho de João 13, 34? Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Então agora é mais fácil de compreender o capítulo 14 e o versículo 15, uma vez que estamos respaldados pelo mesmo evangelho no capítulo 13, versículo 34. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Este é o jogo que interessa, este é o jogo que importa. Acredite, amar não é algo muito fácil. Isso tanto é verdade que Jesus faz questão de dizer para nós: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Ele está falando aqui do Espírito Santo, para que fique eternamente convosco. Aí ele vai então explicar esse Paráclito, ou o outro Paráclito. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. A cultura do Ocidente, na qual estamos inseridos, é uma cultura que romantizou o amor. Nós achamos que o amor tem a ver com o que nós assistimos nos filmes, nos livros de romances, nas novelas, enfim. A cultura ocidental romantizou o que nós entendemos por amor. Mas o amor precisa, minha gente, ter como base, ter como respaldo, ter como fundamento aquele que é o próprio amor. Quem? Deus. Esse mesmo João, esse apóstolo, esse evangelista que escreve este evangelho, é o mesmo que, segundo a tradição, vai escrever depois as cartas joaninas. E é lá na primeira carta que João então vai definir Deus, dizendo: Deus é amor. Então o grande convite que eu quero fazer a você esta noite, através desta Santa Missa, é que você esqueça da cultura romantizada, ocidental, do conceito amor, e coloque os teus olhos naquele que é a base, o fundamento e o autor do próprio amor. Quem? Deus.
Mais uma vez, eu gostaria, você que está em casa com a sua Bíblia, acompanhasse comigo o versículo 16 e 17. E eu, disse Jesus aqui, rogarei ao Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Acompanhe meu raciocínio, por favor. E Ele vos dará outro paráclito, parácletos, da língua grega significa aquele que permanece ao lado. Paráclito também é um título que se dava aos advogados. O paráclito aqui é sinônimo do Espírito Santo. Então, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, como é que começa o versículo 16 do capítulo 14? E eu quem? Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Rogarei ao Pai. Quem é o Pai? Primeira pessoa da Santíssima Trindade. E Ele vos dará outro paráclito. Quem é o outro paráclito? O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui nós temos Deus na sua essência, Pai, Filho e Espírito Santo, para que fique eternamente convosco. Convosco quem? Naquele momento com os apóstolos, mas hoje comigo e também com você. Versículo 17, é o Espírito da verdade. Ele vai então agora discorrer sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. É com Deus que nós precisamos aprender a amar. Eu vou repetir mais uma vez para você gravar isso no teu coração. É com Deus que você, que eu, que nós cristãos precisamos de fato aprender a amar. Minha gente, se fosse para amar igual um gato, um cachorro, um esquilo, um passarinho, Jesus não precisava ter se encarnado. Bastava que nós olhássemos e contemplássemos o cachorro, o pássaro, o gato, o esquilo. Não. Nós não estamos falando aqui de algo apenas do instinto. Nós estamos falando em algo racional e não sentimental ou sentimentalista. Por isso que o amor também tem a ver com razão, tem a ver com pensamento, tem a ver com lógica, lembrando sempre que a base é o próprio Deus. Então vejam vocês que é olhando para Jesus que nós aprendemos a conjugar o verbo amar. Eu vou repetir mais uma vez porque a expressão é muito válida. É olhando para Jesus que nós aprendemos a conjugar o verbo amar. E aí, amados, o que é o amor? Essa pergunta não tem a ver com o que você acha, com o que eu acho, com o que os filósofos acham, com o que os curiosos pensam. Não. Eu estou dizendo, ou ainda interpelando, perguntando o que é o amor, para você compreender a partir do conceito dado por Cristo, pela Sagrada Escritura. Afinal de contas, o que é o amor? Olhando para a vida de Jesus, é que nós vamos compreender João 14, 15, 16, 17 e voltando para João 13, 34, eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que eu compreendo o amor? Olhando nas páginas dos 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro, amar significa ir ao encontro do diferente e nem sempre dos iguais. Amar significa justamente que nós
tenhamos a coragem de sair de nós mesmos e caminharmos ao encontro daquele que pensa diferente da gente, sem sentir raiva, sem sentir ódio e simplesmente amá-lo. É exatamente isso que Jesus fazia naquela época. O que mais compreendemos por amor? Amor é não sentir inveja. E é engraçado, minha gente, como que a gente sente os cotovelos inflamados quando alguém perto da gente prospera, cresce, progride. Amar é ver o outro crescendo e eu não sentir inveja, raiva, ódio, e muito menos ter meus cotovelos inflamados pelo sucesso daquele que é diferente de mim. É justamente que eu encontro aqui uma coisa tão linda que nós encontramos na pessoa de Jesus, nas páginas dos evangelhos, é isto. Olha o que ele vai dizer para os apóstolos: veja o que é o amor, e vós fareis muitas outras coisas, até maiores do que eu fiz. Olha isso, Jesus não sentia inveja se os discípulos fizessem algo, curas, prodígios, milagres, ainda que fossem maiores do que as dele. Outra coisa, ele dizia: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não havia inveja em Jesus, porque os discípulos e os apóstolos podiam ter uma relação íntima com o Pai dele, o próprio Deus. Nós temos muita dificuldade, mas muita mesmo, de nos alegrarmos com as alegrias dos outros. Nós temos muitas dificuldades de celebrarmos as conquistas, principalmente se o outro for diferente de mim. Eu queria pensar uma outra coisa ainda muito mais profunda. Quando nós falamos em celebrar alegria e não ter inveja do progresso, do sucesso do outro, eu não estou falando só do teu vizinho de muro, de onde você mora, não. Eu estou falando dentro da tua casa, dentro dos teus muros, dentro e não fora. Vamos lá. Eu, ao longo desses meus anos de sacerdote, já ouvi filhos me dizendo que o pai dele criou bronca dele, do filho, porque o filho, aos 24 anos de idade, ascendeu, profissionalmente falando, está super bem, cada dia ele cresce um pouco mais. O pai é um profissional medíocre, frustrado, que criou mágoas e invejas do filho. O filho já não tem mais liberdade nem sequer de ir à casa dos pais porque se sente mal, e o pai já não frequenta mais a casa deste filho porque o cotovelo do papai está inflamado. Amar é se alegrar com o progresso do outro. Tem pais, tem mãe, tem sogra, escute isso, tem sogra que enquanto ela não destrói o casamento dos filhos dela, ela não sossega. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque essa sogra, esta mãe, ela é invejosa.
invejosa, porque teve um casamento frustrado, porque o casamento dela não passou de uma grande frustração, e ela não consegue ver um filho ou uma filha bem no casamento, progredindo no amor. Então ela vai fazer tudo o que ela puder para infernizar, até destruir. E aí essa mamãe destruidora, potencializadora do inferno, vai dizer justamente o seguinte: eu faço isso porque eu sou mãe. Não, você é uma invejosa, e nada mais do que isso. E aí, minha gente, nós percebemos justamente isso aqui. Temos muita dificuldade de celebrar a vitória do outro. Tem pai e mãe que, quando vê os filhos felizes, eles ficam infelizes. Assim também marido e mulher, esposa e esposo, irmãos com irmãos, a mesma coisa. E ao mesmo tempo, tem pais que ficam assim: ai, eu amo meu filho. Sabe por quê? Porque meu filho está na pior. Ai, não é amor, é sadismo, é diferente. Quando o filho está na pior, o ego do papai e da mamãe ficam assim, grandes. Oh, amo meu filho porque ele está na pior, tadinho dele. Não, não, isso não é amor, eu repito, isso é sadismo. A pergunta que nós devemos fazer hoje, por causa deste evangelho de João, capítulo 14, é o seguinte: eu fico feliz quando eu vejo o diferente. Eu fico feliz quando eu vejo o outro crescendo, profissionalmente falando, familiarmente falando, espiritualmente falando, ou não. Se eu fico infeliz quando o outro está crescendo, quando eu fico infeliz quando o diferente está progredindo, eu sinto muito. Você ou eu, se nós sentimos isso, nós não compreendemos o amor. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus, assim como eu vos amo. Amados, o texto é muito sério, porque a gente precisa aprender a celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. A gente precisa celebrar aquilo que está acontecendo na vida do outro, e isto é amor. O resto é balela, conversa para boi dormir. Então é hora da gente pensar, cada um consigo mesmo. Eu a partir de mim mesmo e você a partir de você mesmo. Ora, por que será que nós temos tanta repulsa, tanta inveja, tanto incômodo, tanto medo, quando o outro é feliz e nós não somos? Por que será que nós estamos tão preocupados com os milagres alheios e não com os nossos milagres? Quer ver uma coisa que é uma linguagem tão comum entre a gente, tão popular, já até tão inconsciente em alguns, que a gente nem percebe. A pessoa compra um carro, seja lá qual for, o carro que ela quis comprar. Ah, ela tinha dinheiro para comprar um carro X, mas ela comprou um carro Y, porque ela queria, problema dela. Se o carro é azul, é preto, é branco, é cor de rosa, tem a roda torta, é problema dela. Ela quis assim, é problema dela, o dinheiro é dela, ué. Aí a pessoa comprou um carro, deu um duro danado para comprar o carro que ela queria. Aí sempre vai vir o mal amado, o falso amigo, o falso colega, o que diz que ama, mas que não ama coisa nenhuma. E a primeira coisa que ele vai dizer é: como esse carro bebe. Que carro de cor horrorosa, ninguém compra.
meu irmão, não estou preocupado, acabei de comprar o carro, quero vender. E aí eu penso numa frase que eu descobri uns dias atrás, lendo um livro. Se Deus deu o cavalo, Ele vai providenciar a água. Se Deus deu o carro, fica tranquilo que o cara vai conseguir também pagar o combustível. Mas acontece que a dor dói, porque o outro comprou e eu queria tanto também ter, mas não posso. Então o que eu faço? Eu menosprezo as conquistas do outro. Quer ver uma coisa? O cara ralou um monte para conseguir emagrecer. A primeira coisa que o invejoso, o mal amado, o falso amigo vai dizer é o seguinte: também tomando esse shake aí, todo mundo emagrece. E por que você não emagrece com uma maldita língua também? Não é? Simples. Nossa, uma moça tão bonita dessa, namorando com um cara tão feio desse. Olha, veja, você é horroroso, compadre. Não tem espelho em casa não, filho. Inveja é sinônimo de que não amamos o diferente e quem está progredindo ao nosso lado. Talvez você nunca na tua vida tenha ouvido esse evangelho, esse especificamente, como eu estou te explicando, mas é isso que eu consigo ler aqui, porque esse evangelho tem contexto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É olhando para Cristo, que é o próprio amor de Deus encarnado na história, que eu então aprendo e fecundo no que nós compreendemos por amor. Amados, é importante que nós entendamos: amar como Jesus amou. Como Jesus amou. Vamos lá. Acolhendo uma samaritana herética, amando e acolhendo, e libertando, e curando, e transformando a vida de endemoninhados, coxos, cegos, mancos. Jesus amou cada pessoa. E vou te contar um negócio. Na época de Jesus, o que não é diferente hoje, nos tempos atuais, Ele amou pessoas bizarras, mas amou com amor para valer. Quando Jesus foi odiado, a ponto de o levarem numa cruz, Ele amou dizendo: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a primeira síntese deste evangelho: como é que Jesus nos amou? Perdoando, acolhendo o diferente e sempre querendo ver o outro feliz e progredindo sempre. Olha que interessante. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito, ou seja, o Espírito Santo. É tão difícil amar que Jesus está rogando ao Pai que envie o Espírito Santo para ensinar a mim e a você, a nós, a amarmos. Por isso o amor significa: quanto mais íntimo de Deus, mais eu posso amar o outro que é tão diferente de mim. Padre, mas isso é muito difícil. Se fosse fácil, não era cristianismo. Me mostrem uma coisa fácil no cristianismo. Não existe. Para começo de conversa, cristianismo é cruz, é morte, é sangue, mas também é ressurreição, é liberdade, é felicidade, é vida. Tem o ônus e o bônus, ou o bônus e o ônus.
Agora veja uma coisa importante. É difícil para mim, porque é também, assim como é para você que está me ouvindo nesse momento, conceber o amor desta forma, porque nós estamos acostumados com o amor romantizado dessa cultura que estamos vivendo. A gente ama quem pensa como a gente ama quem fala amém pra gente, a gente ama quem a gente oprime, a gente ama, entre aspas, quem a gente mantém refém, a gente ama quem faz o que a gente quer, a gente ama muitas vezes a escrava ou o escravo que moram dentro de nossa casa. Isso não é amor, isso é loucura. Então tire os olhos do conceito romântico de amor dos filmes, das novelas, e os coloque naquele que é puro amor, profeta do amor, apóstolo do amor, o próprio amor, Jesus de Nazaré. É com Jesus que nós precisamos aprender a viver, a conjugar o verbo amar. Mas amados, você poderia dizer: padre, eu queria uma prova mais concreta de alguém que tenha vivido isso, porque não consigo compreender. Muito bem, muito bem. É para isso que eu sou padre, para te mostrar o caminho do Evangelho, como serve para mim também. Então eu vou para a leitura de hoje, a segunda leitura de hoje, a primeira de hoje. Tem sua Bíblia aí, pegue lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Tudo o que eu falei até agora tem a ver com o próprio autor do amor, que é Cristo. Legal, porque eu sei que você poderia me questionar: padre, mas isso é muito difícil, isso está muito distante, muito efêmero do meu mundo. Ótimo, legal, então eu te mostro na prática, mais perto, mais próximo de mim e de você, se você não quiser, num primeiro momento, olhar diretamente para Jesus Cristo. Ok, olha o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 5, é isso? É 8:5 ou 5:8? É 8:5, né? Atos 8, versículo 5, diz assim: assim, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. Vamos lá. Esse Filipe aqui não é o Felipe do Evangelho, só para você compreender, porque também é importante saber o contexto do texto. Esse Filipe aqui é um diácono, daquele que foi eleito dias atrás, em outros textos, há 3 semanas atrás, que nós vimos também na liturgia da palavra. Filipe é um dos diáconos da igreja. Felipe é aquele que era o apóstolo, mas não é do apóstolo, estamos falando aqui, é do diácono Filipe. Muito bem. O Filipe, minha gente, que está aqui, foi para onde? Foi para Samaria. Samaria era o lugar onde ninguém queria ir. Filipe foi levar o Evangelho, foi levar a salvação, foi levar um novo Pentecostes aos samaritanos. E nós sabemos desde sempre que samaritanos e os judeus não se falam. Tem um problema histórico desde a monarquia no Antigo Testamento. Mas Filipe é o camarada que praticou o amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os samaritanos eram excluídos. Os samaritanos, eles não eram, entre aspas, naquele contexto, digno da salvação. Os samaritanos eram diferentes, pois lá Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, foi levar o Evangelho. Filipe era uma pessoa humana, com defeitos, mas também com virtudes, como eu e como você. Ora, se Filipe foi capaz
de ir até o diferente, que aqui nós simbolizamos com a Samaria, você e eu, nós também podemos ir, como Cristo sempre fez, e amar o diferente, sem sentir inveja. Sabe por quê? Porque aqui na Samaria, depois com Pedro e João, aconteceu o Pentecostes da Samaria. O Espírito Santo que foi para os apóstolos no cenáculo em Jerusalém, também aconteceu na Samaria. Ou seja, nós não temos inveja de que vocês, samaritanos, tenham o Espírito Santo tanto quanto nós. Isso é fantástico. É fantástico. A gente até tolera que as pessoas cheguem perto do que a gente é ou do que a gente tem, mas a gente não suporta que as pessoas valem. E nós aprendemos que o verdadeiro mestre é aquele que felicita-se com a ascensão do discípulo. Quando um professor encontra um aluno muito melhor do que ele, que começou com ele, aprendeu com ele, mas de repente ele cresceu muito na área acadêmica, intelectual, hoje ele é um grande mestre, um grande professor. Esse professor que o ensinou, e este atual que foi aluno dele, discípulo, que superou, esse professor que o ensinou, que o introduziu na arte do conhecimento, deve se alegrar. Poxa vida, aquele aluno que hoje é um destaque no mundo acadêmico, foi meu aluno há 30 anos atrás. Vou morrer feliz. Olha que lindo. Olha que lindo. E aí, minha gente, Filipe era puro amor. Olha que lindo esse texto, 16 agora. Diz assim a palavra: a multidão lá da Samaria estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que Filipe fazia. Filipe era puro amor. Filipe era a extensão do amor de Deus aqui na Samaria. Filipe era o próprio Cristo aqui na Samaria. Aí você pode pensar: nossa, eu acho que o grande prodígio de Filipe ali na Samaria era fazer curas, milagres, prodigiosos. Não. As pessoas olhavam atentas para Filipe. Olha que lindo isso aqui. Escutava a palavra que Filipe pregava e presenciava os prodígios que ele fazia. Qual era o grande prodígio de Filipe? Curar o doente? Ressuscitar o morto? Não. O grande prodígio do diácono Filipe aqui na Samaria era ser extensão do amor de Deus na terra. Isso é lindo. Você conhece uma pessoa que ajuda o outro só por ajudar, para ganhar aplausos, selfies, coraçãozinhos nas redes sociais, mas faz aquilo apenas como obrigação, ou até para ganhar pontinhos e likes nas redes sociais. E você conhece aquele que faz um ato de caridade com puro amor, e ali você compreende: Deus me visitou na pessoa do Filipe, do Paulo, do Pedro, do José, da Maria, da Elizabeth, sei lá eu mais de quem. Isso é amor. É isso que eu consigo compreender e ver aqui. Eles estavam atentos em Filipe, porque eles viam amor em Filipe. A Filipe era o puro amor. Então eles pensavam:
se esse cara, se esse Jesus Cristo, que esse Filipe está pregando aqui para a gente, for igual ele é, então nós queremos sim, vamos abraçar o cristianismo. Por que será que as pessoas não têm abraçado o cristianismo hoje? Talvez porque nós estamos vivendo, minha gente, um teatro, mas não o evangelho autêntico do amor. Não o evangelho autêntico do amor. O grande prodígio de Filipe, este diácono da igreja, dos primeiros movimentos do cristianismo pós-Pentecostes, é ser presença constante do amor de Deus na terra. Acolhia, amava, curava, transformava a vida do diferente. Era o que Filipe fazia. Agora, olha o texto, versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. O tema demônio, para muitos na igreja, é sinônimo daquele negócio teatral que nós estamos acostumados a ver por aí. Que o demônio é símbolo de alguém que range os dentes, vira os olhos, grita, fala com vozes estranhas, fala com uma voz rouca, tem uma força violenta, que quebra tudo, que xinga porque ele está endemoniado. E em nome do demônio, o marido mata a esposa e estava possuído. Em nome do demônio, o namorado mata o namorado e estava possuído. Bom, isso aí chama-se falta de caráter mesmo. Agora, presta atenção. Filipe está realizando exatamente o que Jesus fazia, gente. Vocês conseguem raciocinar isso comigo nesse texto? O que Filipe está fazendo aqui era o que Jesus tinha feito enquanto estava conosco em vida, historicamente falando. Lembra? Agora Jesus já voltou para o Pai. A igreja agora é conduzida pelo Espírito Santo. Cristo está dentro de cada um de nós, porque esta é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o que nós ouvimos hoje. Ele atualiza o Cristo em nós. Filipe está expulsando o demônio, curando os paralíticos e os coxos. Isto quem fazia nas páginas de Marcos, Mateus, Lucas e João era Jesus. Mas como que ele fazia isso? O amor é a força que exorciza o mal. Se você quer tirar o demônio da tua vida, do teu relacionamento, da tua casa, ame. Não adianta água benta se o teu coração é puro ódio. Não adianta pedir água benta para padre, para jogar em casa, para beber com o marido, com o cachorro, com o cavalo, com o filho, com o vizinho, com a avó, se dentro da tua casa todo mundo morde todo mundo. Não adianta. Como é que Filipe exorcizava os endemoniados na Samaria? Sendo o amor de Cristo na terra. Segundo, esse camarada curava os paralíticos. Paralítico é que não tem movimento, ausência de movimento. O amor coloca movimento em nossa vida. É o amor que faz andar, é o amor que faz correr, é o amor que faz abraçar,
é o amor que me coloca no movimento do encontro com o outro, é o amor que me tira da zona de conforto, é o amor que me tira do comodismo e me coloca no encontro com o diferente, é o amor que me faz abraçar o diferente, é o amor que me faz acolher quem pensa diferente do que eu, quem é de classe social diferente da minha, de quem não é da mesma igreja ou religião que a minha, quem coloca movimento no outro é o amor. É isso que Filipe faz aqui. Terceira coisa, Filipe dá firmeza a quem está claudicando. Claudicar significa coxo, capenga, desequilibrado. É o amor que dá equilíbrio aos meus desequilíbrios. Gente, é uma pena que a gente tem horário aqui, mas isso aqui daria uma pregação de muito tempo, muito tempo, muito tempo. Só isso aqui. Quando dentro de nossas casas, até de nossas igrejas, nossas paróquias, nossos templos, nós encontramos gente desequilibrada, querendo chamar atenção, essas pessoas estão pedindo, sem pedir verbalmente, mas comportalmente falando, equilibra-me com o teu amor, equilibra-me com a tua acolhida, equilibra-me com o teu perdão. Ah, que texto maravilhoso! Filipe está fazendo o que Jesus tinha feito quando estava na terra. Nossa, padre, pois é, eu falei para você no começo dessa pregação que o amor, o conceito é de Cristo, é olhando para Cristo que eu aprendo o que é o amor. Filipe estava olhando para Cristo, aliás, Filipe estava cheio do amor de Cristo, estava cheio do Espírito Santo. Portanto, ame como Cristo amou. Padre, mas é difícil, por isso tenha uma vida íntima com o Espírito Santo. Olha agora, que espetáculo. 8. Por esse motivo, gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo esse texto. Por esse motivo, naquela cidade, que cidade? Dos samaritanos, cidade dos samaritanos, cidade dos hereges, cidade dos excluídos, cidade dos diferentes. Nesta cidade, Filipe era o puro amor de Cristo. Olha agora, versículo 8. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Que demais! Todos sentiam-se felizes pela cura do outro, pela adesão do outro, pela conversão do outro, e não inveja. Nossa, que tristeza, o fulano se converteu. Nossa, que tristeza, estou na igreja faz 30 anos e não consigo a cura que eu preciso. Nossa, faz 30 anos estou na igreja e não consigo o que eu tanto peço para Deus. Olha lá a fulana, eu estou na igreja faz 5 dias, faz 10 dias, já alcançou o milagre dela. Fulano, faz 30 anos que você está na igreja sem amor, faz 30 anos que você está na igreja com inveja no teu coração. Essa fulana que chegou agora há 5 dias entendeu o amor. Conclusão. Pedro, vamos lá hoje para terminar. Leitura de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17, conclusão. Diz a palavra, 1 Pedro 3,17: aliás, é melhor sofrer
se Deus assim o quiser, por fazer o bem, do que sofrer por fazer o mal. Escute, enquanto você estiver parado, ninguém vai reclamar. Cachorro não late enquanto a moto está estacionada. Só basta que o motociclista ligue a motocicleta e o cachorro vai avançar, latir e até querer morder. Então, guarde isso no teu coração. Se for para sofrer, que seja por estar fazendo a coisa certa. E a coisa certa é amar do jeito que Jesus amou. E se Ele sofreu porque amou assim, nós sofreremos felizes porque estamos aprendendo o verbo amar com o próprio amor que é Cristo Jesus. Amados, se você parar de beber, vão latir. Se você parar de ser corrupto, vão latir. Se todo domingo você for à igreja, vão latir. Se você for uma pessoa honesta, das pequenas às grandes coisas, vão latir. Se você, final de semana, pegar tua esposa e teus filhos e forem comer uma pizza, teus familiares, teu casamento regaçado, vão latir. Os que latam, porque nós compreendemos com Pedro, é melhor sofrer fazendo bem do que praticando o mal. O sofrimento, quando eu recebo pelo mal que eu faço, eu perco a salvação, mas o bem, quando eu faço e recebo pedradas, porque estou persistindo na vontade de Deus, eu sou purificado e ganho o céu. Conclusão mesmo. Quer aprender a amar? Quer aprender a amar? Faça como o diácono Filipe, primeira leitura, ou o apóstolo Pedro, segunda leitura. Encha-se do perfume do amor de Cristo e exale-o por onde você passar, a ponto de que quando as pessoas sentirem este perfume, elas possam olhar para você, ver você, mas sentir que Cristo age através do Espírito em você. Quando a gente passa um perfume que a gente gosta, a marca que você gosta, um perfume gostoso que você gosta de usar, e você passa em algum lugar e alguém te elogia, a pessoa diz para você: nossa, que fragrância gostosa, que cheiro bom. Então você diz: ah, é um perfume francês que eu comprei, ah, é um perfume não sei das quantas. Você sempre vai remeter o seu bom cheiro, esse perfume que você passou, àquele frasco que você comprou. Pois é assim na vida cristã. Quando as pessoas verem a caridade que você faz, não se vai disso. Diga para a pessoa: só estou fazendo o que Cristo faria. Só estou amando porque Cristo ama em mim. E se alguém nessa vida
antes da tua morte, uma vez que seja nesta vida, olhar para você e te dizer em algum lugar: eu vejo Cristo em você. Você é a pessoa mais rica na face da terra. Nesse dia, você vai entender o que eu preguei hoje na prática. Neste dia. Não é impossível, nem para mim e nem para você. Só que a única forma de exalar o perfume do Cristo é tendo a capacidade de se abrir para que Ele possa morar em nós, através do Paráclito, do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Pronto. As 3 leituras me dão hoje uma forma diferente de contemplar o verdadeiro amor. Padre, eu nunca entendi nada sobre o amor. A partir de hoje, diga: agora eu compreendi. E vou buscar viver isto, como Pedro, como Paulo, como Filipe e como tantos homens e mulheres que viveram e espalharam o amor de Cristo na terra. Louvado seja